Já já vamos falar sobre o Militão, que é terrível, um drama. Ele vai perder a Copa do Mundo, vai ter que ser operado de novo. Terrível já é a cereja do bolo para uma temporada desastrosa. Mas antes, uma coisa que me deixou maluco, e é um analista de arbitragem. Já imaginávamos porque esse rapaz tem um currículo, mas chegar a esse ponto de manipular uma imagem com IA para ter razão ou querer tê-la, para tentar gerar na opinião pública essa sensação de que, no final, quem roubou foi o Real Madrid, e não o contrário. É incrível, olhem para esta imagem. Aqui, Pavel Fernandes, analista de arbitragem da televisão espanhola, ou seja, recebendo um salário público. Usa uma imagem gerada por IA. Olha, se não foi ele quem fez e foi enganado, isso não o isenta da responsabilidade que ele tem que assumir agora. Mostrando para nós, como eu disse, essa imagem em que, claro, parece que a bola realmente toca na mão, no braço, abaixo do ombro. Abraham. E é que isso tem, esqueçam que é IA, embora seja, e agora vamos mostrar por quê. O fato de mostrar essa imagem desse jeito, usando um frame específico, já é uma tentativa de enganar. Porque essa bola pode muito bem vir de outra área que não seja o braço. Desde um pouco antes, porque já vimos imagens dessas, até mesmo sem manipulação por IA, em que a bola está ainda mais embaixo. Claro, você pode escolher qualquer uma, ainda mais se o jogador estiver de costas, porque aí não sabemos se a bola está batendo no braço dele ou se já está um pouco solto, ou já está um pouco separado. Pode ser que venha de antes. De qualquer forma, nenhuma das imagens da partida era boa para determinar fielmente se aquilo era mão ou não. Isso para começar. Por isso, algum espertinho manipulou com o IA e disse: essa é a boa. Amigo, e então chega esse Pavel Fernandes, insisto, analista de arbitragem na televisão espanhola, recebendo um salário público e diz: Brahim controla da bola dentro da área com o bíceps. Claro, ele confia nisso. Quando as imagens que se veem, e não são tão boas porque estão muito distantes, claro, se ele controla com alguma coisa, a gente estava ali pensando se era ombro abaixo da axila ou não, mas com o bíceps, com certeza não é. Além disso, o árbitro estava na frente. Ele afirma que foi com o bíceps, baseado nessa imagem. Diz que as imagens da TV não ajudaram, mas essa esclarece tudo. É pênalti. Esse cara com isso já deveria ser suspenso do trabalho e afastado das suas responsabilidades, porque ele as tem. E tanto que ele tem, como analista de arbitragem em uma emissora, como a Teledeporte, na Rádio Televisão Espanhola. Por que dizemos que isso é mentira? Pois é muito fácil. Porque, Brahim, olha só, as chuteiras que ele está usando aqui, tá vendo? Uns Nike, aqui mostram uns Nike para você. Brahim está usando umas Adidas. E isso fica provado aqui e em várias outras situações. Por exemplo, em um vídeo. Aqui dá para ver perfeitamente como Brahim entra em campo com umas chuteiras que não são os mesmos que esse cara mostra nessas imagens, não é? Beleza? Terrível isso desse cara, desse tal de Pavel Fernandes. Mas se você entra no perfil dele, claro, que coincidência, e já falamos em vídeos anteriores sobre todas as ações de ontem, da falta no Mendy, etc. Olha, todas ele achava que tinham errado a favor do Real Madrid, nunca contra, né? Entendo os protestos de Arbeloa e Vinícius reclamando falta de Antônio em Mendy no empate do Betis. Ele pergunta, ele mudou? Ah, não, tudo certo. Entendo que Arbeloa e Vinícius protestaram por falta de Antônio em Mendy no empate do Betis, mas devem ter ficado irritados com o francês ao verem as imagens. Ele se joga. É impressionante. Como vimos ontem nas imagens, bom, no último vídeo, desculpe, hoje de manhã. Nas imagens que compartilhei com vocês, tem uma que é absolutamente definitiva e é, além disso, Aparte de esto, puxão mais do que evidente, por sinal, que naquele dia, com aquele famoso puxão do Madrid contra o Elche, voltamos 13 anos no tempo.
No Marca, antes foi manchete puxão pelo título, hoje só o título na bandeja, nada sobre o puxão em Mendy, certo? Mas, insisto, é que o puxão no Mendy, deixa eu ver se tenho aqui. Caramba, o puxão no Mendy, isso está entre os likes. Não, eu tinha colocado nos posts, desculpa, o puxão no Mendy é escandaloso e aqui está. Quer dizer, puxar o braço é uma coisa. Vocês sabem que não posso mostrar tudo seguido, mas pum, para baixo, né? Quer dizer, quem é que não cai ou que lance desses não te derruba, né? Está claro que foi o zagueiro. Como dissemos no vídeo anterior e na live de ontem, está claro que o zagueiro quer que o árbitro compre a falta que realmente estão fazendo nele. Mas sempre tem um detalhe, qualquer zagueiro numa situação parecida e um time desesperado tentando fazer um gol. Para empatar ou ganhar, sempre tenta vender essa falta. Isso sempre aconteceu e marcam falta em 99% das jogadas. Portanto, entende-se que Mendy pode cair daquele jeito. Mas no VAR estava González Fuertes. E quem é González Fuertes? O mesmo que há um ano, vai fazer um ano, disse em uma coletiva de imprensa antes da final da Copa, ele ia estar no VAR, que iam tomar providências nos próximos meses e que iriam se ver com frequência e ameaçou o Real Madrid. Esse senhor estava no VAR naquele dia e esse senhor continuou apitando os jogos do Real Madrid pelo VAR, porque já não está mais em campo. E é ele quem não chama o árbitro para corrigir isso, é ele quem não vê o empurrão em Bellingham. E agora vamos para essa ação, porque esse senhor apitou a mesma jogada a favor do Barcelona há um tempo, dentro de campo, um empurrão muito parecido. E esse senhor é quem não vê o toque de mão provocado pelo Brahim, etc. E olha, naquela que pode fazer Brahim, da qual acabamos de falar sobre o Pavel Fernandes, simplesmente não entra, tenho certeza, porque a imagem não define nada. Porque a imagem não era boa. Nem uma tomada nem outra. Tem uma de frente e outra atrás do Brahim. Por isso alguém gera a imagem com IA e o Pavel Fernandes cai nessa. Mas o González Fuertes não entra aí justamente por isso, porque a imagem não é definitiva. Vamos falar sobre o toque de mão provocado pelo Brahim, porque aqui tem um documento muito revelador. E é isso que o CTA pensa sobre esse tipo de mão. Se compararmos com uma que aconteceu em um jogo da segunda divisão do Valladolid, faz não sei quanto tempo, reparem, aqui Brahim provoca com o jogador do Betis e a do jogador do Valladolid. Elas estão praticamente iguais. Pavel Fernandes sempre afirma que quando o Madrid não é beneficiado, ele justifica, dizendo que o braço estava para baixo e colado ao corpo. Ele diz isso, mas não vou mostrar o tweet agora. Estive revisando o perfil dele. Comenta que, se estão na mesma situação, ambos estão cortando um chute ao gol. É incrível. Então vocês sabem que naquele dia não foi dado pênalti. Mas então você diz, claro, bom, talvez haja coerência, né? Olhem só o que disse o CTA. Espera um pouquinho que eu tenho muita coisa aqui. O CTA naquele dia, vamos ver porque eu coloquei em desculpem por tanta coisa, talvez eu não tivesse tudo. Aqui está. Vamos ouvir. Vocês já sabem que não posso mostrar as imagens, mas só ouvir já basta. Reparem, hein? Minha opinião sobre isso. Vamos para a Liga Hyperemotion em Valladolid. Aqui acontece um chute do Albacete ao gol e a bola bate no braço de uma defensora do Valladolid dentro da área. A jogada termina com a intervenção da goleira e escanteio. A árbitra não marca pênalti e o VAR checa a ação, mas não recomenda revisão. A regra 12 diz que é punida com tiro livre direto ou pênalti, se for dentro da área, quando a jogadora toca a bola com a mão ou o braço. E este está em uma posição que aumenta o volume corporal de maneira injustificada, ocupando um espaço que não corresponde e bloqueando uma ação como um chute ao gol. O CTA considera que a mão é punível porque o braço está separado do corpo em uma posição antinatural e ocupando um espaço injustificável, bloqueando o chute ao gol. Deveria ter sido marcado pênalti, portanto, o VAR deveria ter intervindo por se tratar de um erro claro e manifesto e por ser um dos 4 casos previstos no protocolo.
Bom, essa é a opinião sobre essa jogada que é idêntica. E acabamos de ver a de Ricardo Rodrigues, o jogador do Betis. Igualzinha, é isso que pensa o CTA. O que será que vão dizer na terça-feira, no tempo de revisão, se incluírem esse lance? O que será que vão dizer? Vai apoiar o árbitro? Vai afirmar que o responsável pelo VAR, que ameaçou o Real Madrid antes da final da Copa, há um ano, deveria ter agido? O que vão comentar? Olha, que nervoso, hein? Porque vamos lá, é que de verdade é inacreditável. González Fuertes, mais de González Fuertes, espera aí. Aqui, contra em uma partida, certo, isso foi ontem. Reparem. Aqui, Amrabat, bom, já no lance, ou em tempo real, dava para ver que tinha acontecido algo e que poderia ter havido um empurrão. Amrabat se desinteressa pela bola e empurra Bellingham justamente quando o jogador do Real Madrid está começando o salto e está mais vulnerável. Qualquer empurrão ali, começando o salto, já te desequilibra, até o cara mais forte do mundo, viu? Quem empurra por trás sempre leva vantagem, não é? Se isso fosse a lei da selva. Mas no futebol tem regras e não deixam você fazer isso. Bom, então ele empurra porque estica os braços claramente e empurra. Espera um momento porque tem outra melhor. Aqui, aqui. Bom, então não pareceu, nem para Sotogrado lá embaixo, nem para González Fuertes lá em cima. Isso não pareceu pênalti. Vamos ver na época o que González Fuertes achou. Não sei se era nessa, não. Vamos ver na época o que González Fuertes achou sobre essa jogada, sobre essa mesma jogada em um jogo do Barça, está aqui. Barcelona-Las Palmas ou Las Palmas-Barcelona. Faz 2 ou 3 temporadas com Gundogan, que vai finalizar minuto 90 já nos acréscimos, no tempo de acréscimo. Um jogador do Las Palmas faz o mesmo com Gundogan. Eu sempre disse que isso era pênalti. O jogador do Las Palmas foi desajeitado, pois acho que o Gundogan não alcançaria a bola. Fez exatamente a mesma coisa. Empurrão. Quem era o árbitro? Vocês vão ver? Aí está. Aí está. González Fuertes. Considero que foi pênalti. Nem precisou passar pelo VAR. Considero que foi pênalti. É que é tudo muito insano, cara. É muito insano. Em Madrid, muito mal. Jogamos muito mal. Não merecemos este campeonato porque, enfim, se não tivéssemos vacilado contra o Betis ontem, íamos vacilar contra o Espanhol no próximo jogo. O que vocês quiserem. Mas, cara, eles se esforçaram porque realmente reagiram à situação e tomaram providências como anunciou esse senhor há um ano antes da final da Copa, e eles fizeram isso. É que em um jogo como o de ontem, em que o Madrid não está bem, o Betis, você deixa o Betis chutar 19 vezes e tal. É verdade que falta precisão, porque você não finaliza quando tem que finalizar. Em 1 milhão de jogadas, mas mesmo assim tem 2, 3 ou 4 jogadas em que eles te matam. É impossível jogar assim. É absolutamente impossível. Mas enfim, e agora vamos de uma coisa que nos irrita para outra, que também vai nos deixar muito bravos. Como não poderia ser diferente? E é sobre Militão. Acabamos de saber sobre o Militão. E o Militão tem, segundo o Miguelito, aqui. E eu confio na informação porque já teve quem confirmou. Espera aí, onde você está, cara? Aqui, Éder Militão vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica por causa da nova lesão nos isquiotibiais da perna esquerda. Ao brasileiro se abriu a cicatriz da lesão inicial que ele sofreu em dezembro contra o Celta, que o deixou 4 meses fora dos gramados. Abriu-se a cicatriz da lesão inicial que ele sofreu em dezembro contra o Celta. Infelizmente, ele vai perder o Mundial. Esse homem deve estar absolutamente arrasado. Absolutamente arrasado. Porque desde que rompeu o ligamento cruzado, o primeiro cruzado, ele não se recuperou. Depois rompeu o outro na outra perna, depois pequenas microlesões, e depois essa lesão séria de dezembro, e agora recai dessa. Aqui o Fabrício Romano repercute isso, e bom, como eu disse, muita gente também, né, dessa informação do Miguelito. Pois é, vai ter que passar pelo centro cirúrgico de novo e perde o resto da temporada.
para o Real Madrid, mas isso é o de menos, porque pelo que resta, vocês já sabem. Mas eu fico muito triste que esse cara vá perder o Mundial. É terrível. E vamos ver como ele volta no verão, vamos ver como ele volta no verão, e volto a dizer o mesmo que disse outro dia. O departamento médico do Real Madrid, os fisioterapeutas, tem alguém aí no comando? Tem alguém que pense, porque isso pode ser azar, pode ter um componente de azar aqui, ou então o jogador não faz o que mandam ele fazer? Mas cara, não aconteceu só com ele, aconteceu com vários. Aqui o Topper Rokiski não para de se machucar. Como vão recuperar ele? Como vão fazer para que, talvez dessa vez, seja feito com um certo cuidado, sabe? De forma gradual, poucos minutos de cada vez. Claro, mas o jogador já tem um histórico muito ruim de falhas no passado. E não sei se é só dele ou dos responsáveis pelos serviços médicos do Real Madrid. Isso me faz pensar na segunda opção. Por quê? Porque já aconteceram muitas coisas. Porque temos o caso da nutricionista, porque temos o exemplo dos outros companheiros que não param de se lesionar. Não é um caso isolado, é o pior de todos. O do Militão é terrível. Mas dá o que pensar, não é? É nessa linha que eu estou, é que o Real Madrid precisa mudar tantas coisas neste verão. É um verão tão importante. Desculpem, eu tinha deixado o logo aqui, me perdoem, não tinha percebido. É tão importante neste verão que mudem as coisas no Real Madrid de forma radical. Depois falaremos em teoria dos planos do Florentino, pois o Miguelito acha que será o Pochettino. Também há uma ideia sobre Klopp e Kroos, será no próximo vídeo. Tomara que seja essa a segunda opção. E claro, ele precisa dar poder ao treinador. O Klopp não aceitaria de outra forma. Mas não é só nos departamentos que tem que mudar a maneira de agir e tal, é a filosofia do clube. Florentino, engolir o orgulho em relação ao que ele pensa sobre os treinadores, porque se fosse por ele, os treinadores seriam desnecessários em um time de futebol. Ou mudam muitas coisas e não só 3, 4 contratações e tal, ou continuaremos nesse caminho, com um Barça arruinado. O que saiu disso? Ganhando ligas, 3 das últimas 4, quando o Madrid, institucionalmente, dá de 1000 no Barça e o poderio é absolutamente desequilibrado. Mas olha, o Barça passando vergonha na Europa. Eles vão seguir fazendo isso, mas vencendo a gente na Espanha. E nos humilhando com goleadas, etc. E aqui estamos com o Mbappé, com o outro, com o da moto. No próximo vídeo falaremos disso também, sobre Mbappé e seus movimentos. E coisas que dão pena. Não pode ser só dos treinadores. Até o próximo. Tchau.